Ministro da Previdência Social é ouvido em Comissão do Consumidor do Senado Federal. Volney Queiroz prestou informações sobre as fraudes em aposentadorias e pensões do INSS e bateu boca com o senador Sérgio Moro. Durante o depoimento, o ministro garantiu que o dinheiro referente às fraudes vai ser devolvido na mesma conta em que é creditada a aposentadoria ou a pensão e que o governo já recuperou mais de 2 bilhões de reais que foram cobrados indevidamente. Carla Zambelli é condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato de deputada federal por participar de invasão digital ao site do Conselho Nacional de Justiça. Ainda de acordo com a denúncia, o hacker Walter Delgatti também teve a pena definida, ele de 8 anos de prisão. Presidente Lula viaja ao Uruguai para participar do velório de Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio. Nos bastidores da viagem, o deputado Guilherme Boulos teve o nome citado como possível novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, cargo ocupado atualmente por Márcio Macedo. Fique com a gente, porque está começando o Tempo News de hoje. Então vamos ao primeiro tema desta quinta-feira. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, foi ouvido hoje na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal. Ele prestou informações sobre as fraudes relacionadas a descontos não autorizados nas contas de aposentados e pensionistas do INSS. E durante o depoimento, o ministro disse que 91% de todos os acessos são pelo aplicativo Meu INSS e 7% das pessoas se comunicam pela central de atendimento. Ainda, segundo ele, apenas 2% recorrem às agências. O ministro explicou também que está sendo preparada uma estrutura de acolhimento, comunicação simples e direta nas agências para atender este percentual de pessoas. O ministro também afirmou que o ressarcimento dos descontos indevidos será feito na mesma conta onde é creditada, a aposentadoria ou a pensão da pessoa. Ele ainda disse que o governo já recuperou aí cerca de 2 bilhões 560 milhões de reais para iniciar a devolução do dinheiro e que os casos em que a entidade não fizer o ressarcimento serão enviados à Advocacia Geral da União. Em determinado momento da sessão, o que aconteceu? O ministro da Previdência e Sérgio Moro bateram boca sobre o início das investigações relacionadas a essas fraudes. Houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, presidente, foi nosso primeiro que chamou a polícia. É um depoimento... Senador Rogério, nosso governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Então, eu vou pedir para restaurar aqui a ordem dos trabalhos. Já concedi o tempo remanescente ao senador Sérgio Moro, ele vai fazer as perguntas, vão ser respondidas pelo ministro Volney, depois vou passar a palavra para o outro autor do requerimento, que é o senador Girão, e assim vamos caminhando com calma. E após a sessão, Sérgio Moro, em entrevista à TV Senado, disse que muitos pontos ligados à fraude do INSS continuam sem explicações.
O ministro deixou de explicar muita coisa. A principal, a omissão do governo Lula em relação a esse roubo dos aposentados e pensionistas. Esse roubo teve uma escalada em 2023. Os descontos subiram para cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Veja que em 2024 chegou ao recorde de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E o Ministério da Previdência foi alertado expressamente em junho de 2023 dessas fraudes. Não fez nada, inclusive o próprio ministro estava lá. E não fez nada. Esse tema foi retomado somente 1 ano depois. E veja, somente agora, com a deflagração da operação da Polícia Federal e da CGU, é que suspenderam os descontos. Então, não existia ministro da Previdência, não existia secretário executivo da Presidência. Eles tentam jogar a responsabilidade para o governo anterior. Não é isso que a gente tem que discutir aqui. A gente tem que discutir quem cometeu esses crimes tem que ser punido. Com certeza, a responsabilidade é do governo anterior e desse também. E o ministro da Previdência disse ser pessoalmente a favor da CPMI e do INSS. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, também acompanha a opinião do ministro. E a fraude só foi possível porque liberaram dados de forma ilegal, mais de 40 milhões de dados de beneficiários do INSS foram vazados, vieram a público e de posse desses dados inicia todo o movimento de fraude aos aposentados. Isso aconteceu porque a LGPD, que tinha que ter todas as proteções, foi vulnerabilizada por decisão intencional, clara, do governo anterior. Portanto, eu acho, meu líder, eu quero dizer que na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade. Por isso não pode ser um objeto, um fato determinado que segrega este ou aquele governo. Tem que ter um fato determinado para que a gente possa assinar com todo gosto e todo desejo de fazer justiça, porque foi neste governo que nós colocamos para o público em todas as matérias. Só foi possível por conta deste governo respeitar a lei de transparência, a lei de acesso à informação. O líder do PT no Senado, o ministro da Previdência também, falando que são a favor, então, de certa forma, aí da CPMI. Vamos até Brasília conversar com a Larissa Arantes. Larissa, essas falas hoje no Senado, será que pode ser, são indicativo de que essa CPMI realmente vai sair, hein? Olha, Cília, grandes chances de que ela saia, né, saia do papel, aconteça de fato, mas aqui em Brasília tem uma máxima, né, que CPI a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina, né? Então, quando a gente vê o senador Rogério Carvalho, por exemplo, que é um representante de relevância do PT, dizendo que é a favor da CPI como uma forma, né, de mostrar que as fraudes começaram no governo anterior e que os culpados têm que ser punidos, etc., aí a gente já começa a observar que vai ser aquela disputa mesmo, não apenas de narrativa, mas para achar o grande culpado e em qual gestão ocorreu, né, foi identificado esse grande culpado, seja uma pessoa específica ou um grupo, digamos assim, né? Porque se as fraudes começaram ali em 2019, que foi o primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro,
a CPMI vai ter que investigar todo esse período, né? Ok, com foco no que a gente viu nos últimos anos, inclusive em relação ao presidente do INSS que acabou afastado, o que ele assinou, o que ele não assinou, o que ele deixou passar, o que chegou ao ouvido dele ou não, e também, claro, em relação ao ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, mas vai haver, sim, esse cabo de guerra, digamos assim, entre governistas e entre a oposição, para, de fato, ver qual discurso, qual versão da história vai, de fato, ganhar força. Se vai ser as fraudes só foram interrompidas depois da operação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, como o senador Sérgio Moro detalha ali, destaca quando ele dá essa entrevista após a audiência, a sessão com o Volney, ou se o que vai, se a narrativa que vai vencer é de que começou lá atrás e nada foi feito, né? A gente tem visto um governo que está muito frágil, diversos fatos que talvez em outras ocasiões não colassem tanto no governo ou não gerassem tanto impacto negativo para a imagem do governo federal. A gente tem visto que pequenos fatos ou fatos que não têm grande repercussão acabam atingindo, sim, um ministério, uma autarquia ou mesmo o governo federal como todo. E a gente tem visto grandes acontecimentos, sim, gerando muito trabalho para o governo tentar reverter certos discursos. E aí a gente pode citar, por exemplo, a questão do PIX lá atrás, quando houve aquela portaria para regulamentar PIX, o valor do PIX ali que fosse maior que R$5.000, por exemplo, e todo aquele caos que ocorreu em torno disso, até que o governo teve que revogar essa medida. A gente tem visto a questão de roubos de celulares em todo o país, também prejudicando diretamente o governo federal, para além dos estados, né, mas prejudicando muito o governo federal. E aí uma opinião minha, uma avaliação que eu faço, estando aqui mais próximo do Congresso Nacional, eu não sei se hoje o governo, se os governistas teriam de fato capacidade, se essa CPMI de fato sair do papel, se teriam capacidade para fazer vencer a narrativa de que as fraudes começaram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que nada foi feito. A gente vem de um governo desgastado com essas diversas polêmicas. A gente tem visto um governo batalhando muito dentro do Congresso Nacional para conseguir fazer avançar pautas de interesse, e agora, nesse ano, o governo tem interesse em diversas pautas e precisa do Congresso jogando junto, digamos assim, como o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, por mais que a gente tenha uma fala como a do senador Rogério Carvalho, no sentido de dizer, olha, é bom para a gente apontar os culpados e para mostrar que isso começou muito antes, eu tendo a achar que não tem como, nesse momento, de fato, essa CPMI ser boa para o governo para tentar mudar essa narrativa em relação às fraudes. Essa fraude bilionária que prejudicou muita gente, foi feita de uma forma extremamente desumana, porque a gente está falando de idoso, de pensionista, e que não tinham ali o controle efetivo do que estava acontecendo, dificilmente seria positivo, ainda que se conseguisse pegar ali números e revirar um pouco mais no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, gente. Então, eu acho que sim, é válida essa fala, no sentido, inclusive, de mostrar ali que o governo não está acuado, né? Que o próprio Volney diz isso durante a audiência, de pessoalmente ser a favor e de uma investigação mais aprofundada, mas, nesse momento, só prejudicaria muito o governo, obviamente, porque a fraude foi descoberta agora, né, no governo do presidente Lula, mas também porque a gente vem de um governo desgastado e de uma base governista que não tem entregado no Congresso o que o Executivo Federal tem esperado, André e Síria.
Pois é, né, Larissa? Fato é que essa fraude começou lá no governo anterior, ganhou proporções, né, faraônicas no governo atual do presidente Lula, que foi crescendo a chegar a esses números absurdos que ultrapassam 6 bilhões de reais. Não foi feito nada, esperaram a bomba estourar e agora estamos aí às margens de uma CPMI para investigar o que foi que aconteceu. Como você disse muito bem no início aí, uma frase que se diz muito em Brasília: CPI a gente sabe como é que começa, não sabe como é que termina, porque pode chamuscar uma dinamite que tem aquele tanto de estilhaço ali, que pode acertar em muita gente que não está querendo ser atingido nesse momento, em momento nenhum, e pode atrapalhar o futuro. Ou seja, é sempre o que transparece isso, é que há uma, no fundo, grande jogada ali para que não machuque ninguém e continue. Olha, a situação diz vamos abrir, a oposição diz vamos abrir uma CPI, mas no fundo, o que está acontecendo ali? O que você tem de bastidores assim sobre esse assunto? O que você já ouviu aí? Será que vai ou será que vai ser mais interessante botar um paninho quente aqui, outro ali, trocar um favor aqui, outro ali, manter tudo do jeito que está, devolver o dinheiro para os aposentados e tentar abafar o caso, hein, Larissa? Olha, André, a gente sabe que a oposição, se tem uma coisa que a oposição faz muito bem e que aí a base governista ainda não domina essa estratégia, digamos assim, absorver, se apropriar daquele fato ali, indicar ou mostrar, identificar uma narrativa que seja favorável, né, para a oposição e contrária ao governo e explorar aquilo ali para fazer o governo federal sangrar. Né? Então, por exemplo, por mais que a CPI não saia do papel, e volto a dizer, né, pode ser que uma pressão maior para que o Congresso... O que acontece? Né? Só voltando um pouquinho, André. Quando uma CPI começa, né, ou uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, em uma só das casas, na Câmara ou no Senado, ou uma CPMI, que é aquela mista ali, né, colocando deputados e senadores numa mesma comissão, ela tende a absorver ali os esforços de deputados e de senadores, ou seja, do Congresso como um todo. Então, é como se, enquanto ela está sob os holofotes, por mais que ela dure muito, mas principalmente ali no início, ou se algum fato muito polêmico acaba estourando ali em meio às discussões da CPI, tende a absorver tanto os holofotes que o restante dos trabalhos ali, tanto da Câmara como do Senado, não ficam suspensos, mas eles ficam num ritmo muito mais lento. Então, seja, por exemplo, a tramitação de projetos importantes nas comissões temáticas ou na Comissão de Constituição e Justiça, etc., quanto a análise no plenário, de propostas importantes, e quando eu falo propostas importantes, são propostas, inclusive, polêmicas, que requerem ali muito debate. Esse trabalho, ele acaba sendo colocado meio que em segundo plano. Por quê? Porque a CPI vai, sim, absorvendo ali os holofotes, e a gente não precisa ir tão longe, né? Se a gente pega ali a CPI da Covid, por exemplo, como que aquilo ali, de fato, concentrou esforços, concentrou coberturas, fatos importantíssimos foram revelados, mas com isso, as outras atividades muito importantes, elas acabam sendo colocadas meio que em segundo plano. Então, eu penso que pode haver uma pressão por parte não só ali da base, mas dos próprios setores econômicos interessados em pautas ligadas à economia, por exemplo, né, fazendo com que essa pressão vá diminuindo as forças para que uma CPI seja de fato aberta, para que ela de fato comece a funcionar no Congresso Nacional. Mas, voltando ali no argumento da oposição, né, mesmo que a CPI não seja aberta, mesmo que a CPMI não comece, enfim, por diversos fatores, eu penso que a oposição não vai deixar esse assunto morrer, né? É uma fraude
bilionária em relação a um grupo extremamente vulnerável, que afeta, inclusive, né, as contas públicas, enfim. Então, são vários setores ali prejudicados e que rendem argumentos muito fortes para a oposição, e a gente sabe que a oposição sabe explorar bastante as redes sociais, a linguagem da rede social, a linguagem audiovisual. Então, esse desgaste vai perdurar. Por mais que a gente tenha visto o governo, né, já indicando formas de ressarcimento, tentando agilizar, tentando fazer com que o serviço prestado pelo INSS seja, de fato, um pouco mais, menos burocrático nesse ponto, nesse quesito, é algo que a oposição vai sim continuar se apropriando, por mais que a CPMI não seja aberta e não comece a funcionar, André. Então, tende sim aqueles momentos ali da tribuna, ou momentos de debate, ou mesmo como aconteceu hoje, em que autoridades, que representantes do governo federal são convocados, são convidados para prestarem esclarecimentos nas comissões, a oposição pode se valer disso para continuar desgastando o governo. Então, chama um outro representante do governo para falar sobre as fraudes, chama um outro representante para falar sobre o ressarcimento e assim por diante. Né? Não é só uma narrativa, claro, o fato está aí, a fraude está aí, mas que vai sim continuar ali entre os parlamentares da oposição, e a gente vai precisar ver, caso a CPMI não saia do papel, como que o governo vai fazer para tentar diminuir a repercussão diante disso e fazer andar lá no Congresso as pautas que são de interesse do governo e que, de fato, né, que inclusive podem melhorar a imagem do governo nos próximos meses, André e Síria. Agora, Larissa, algumas informações que já circulam por meio das redes sociais é que auxiliares, né, do presidente Lula estão dizendo que a posição assumida por Carvalho hoje no Senado não foi combinada com o governo, né, que ele se manifestou por conta própria. O próprio ministro da Previdência, ele disse, né, é uma opinião pessoal, eu estou falando por mim. O que não foi dito, ao menos eu não vi isso, pelo Carvalho, né, e que o discurso do Planalto é que a CPMI pode comprometer as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, né, e também pela CGU, porque aí a comissão teria o poder de quebrar sigilos. Você acredita que essa posição hoje, principalmente, né, do líder do PT no Senado, pode gerar mais algum desgaste interno, um desgaste político? Olha, Síria, se a gente pega como o PT está atualmente, né? A gente sabe que o PT ali, ele é formado de diversas correntes diferentes dentro do PT. Então, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, que é hoje a ministra de Relações Institucionais, ela é de uma corrente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de outra corrente, que estão ali dentro do mesmo partido, mas em alguns setores acabam defendendo, sejam medidas um pouco mais radicalizadas ou não, enfim. Se a gente pega hoje como está o PT, diferentemente do ano passado, por exemplo, em que Gleisi e Fernando Haddad protagonizaram ali diversos embates, meio até que públicos, em torno, por exemplo, das medidas de ajuste fiscal, a Gleisi defendendo que não, é preciso gastar, nem é esse termo, né? Mas é preciso garantir o investimento, principalmente em áreas sociais, então agora não seria hora de falar em ajuste fiscal. Vem Fernando Haddad já de um outro lado, defendendo o ajuste fiscal, porque seria necessário dar uma resposta ao mercado, enfim, e que seria a forma, inclusive, de tentar rever a alta de juros conforme essa resposta ao mercado fosse sendo dada, enfim. A gente viu um embate entre os dois, por exemplo, e o embate entre os dois simboliza também um embate interno do Partido dos Trabalhadores. Se a gente pega isso hoje, o partido está numa situação muito melhor do que o que a gente viu em relação, por exemplo, a esse momento específico que eu estou citando como exemplo. Então, acredito que
apesar de ser uma posição, né, pessoal do senador Rogério Carvalho e de o senador ser uma voz importante dentro do PT, não acredito que isso vá, digamos, tensionar demais o ambiente ou ali as relações internas dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas, e aí eu volto na oposição. Uma fala dessa, do Rogério Carvalho, tirada de contexto, ela pode servir de oposição, da oposição, sim. Né? E aí não é bom para o governo, no sentido de dizer, olha aí, até o governo está querendo, como que não faz, como que não abre, como que não começa essa investigação. Então, ela tirada de contexto serve de munição para a oposição, repito, dentro de um contexto de um governo fragilizado em que vários fatos têm gerado impactos extremamente negativos. Então, acredito que se a gente pega do ponto de vista de como isso pode ser utilizado, e não pela base governista, mas pelos integrantes da oposição ao governo federal no Congresso, aí sim um estrago pode ser feito, Síria e André. Tá certo, Larissa. A Larissa continua conosco. Agora, olha só, gente, vamos para alguns comentários aqui no nosso canal no YouTube, o pessoal participando conosco aqui. Um abraço para o Joel, que participa conosco sempre, né, Joel? Obrigada pela companhia, viu? A Viviane Bora também está concordando aqui, né, com a questão da CPMI, que sabe como começa, mas não sabe como termina, né? No mesmo lugar onde o roubo aconteceu, você vai pedir ajuda. A Maria Cristina também participando, dando boa noite para todos. A Joel, obrigada a todos que estão participando aqui conosco. E você também que nos acompanha pode participar, pode deixar aqui o seu comentário, a sua pergunta, que a gente vai trazer aqui para os nossos convidados, né? E a gente vai discutir também aqui no nosso Tempo News. Então, para você participar, só você jogar aí @otempo que você vai ter as informações, vai ser direcionado ou direcionada, né, para o nosso canal no YouTube.